o anticolonialismo. O anticolonialismo é muito curioso, porque nasce não por via da esquerda, mas por via da direita. Vejam bem ao que isto chegou. Nasce por via da direita liberal, mas da direita. Mal ou bem, são da direita. E nasce por via da direita, qual direita? Da direita americana, da direita anglo-saxónica, se quisermos. Porquê? Porque os Estados Unidos da América, quando declaram a sua independência, no fundo estão a tomar uma atitude anticolonialista. We the people. Leiam a Declaração de Independência Americana de 4 de julho de 1776. É uma declaração anticolonial. Não queremos mais isto. O discurso de adeus do presidente Washington, a quem quiseram fazer rei, ele não quis, não, isto aqui não há rei nenhum, we the people, isto aqui é coletivo. Uma lógica maçónica, a Federação Americana baseia-se na lógica maçónica inglesa, e, portanto, é uma autodeterminação bottom-up. As 13 colónias têm uma paridade, uma égalité entre si. E formam uma confederação que depois acaba numa federação. É um processo bottom-up, não tem nada a ver com o rei, é contra o rei. É uma fórmula de anticolonialismo inicial, não conheço muito mais. Ora bem, moderno. O que é que isto? Isto corresponde, no fundo, à velha noção de revolução burguesa que nós já demos quando foi a introdução às ciências sociais e políticas. A revolução burguesa é isto, no fundo, não é? É a assunção por parte da burguesia de um mandato do povo, que nem sequer estava ratificado, mas que se assume em vez do povo. É que o professor Adriano Moreira dizia: os colonos assumiram o princípio de que eram os nativos oprimidos. Não é verdade. We the people. We the people. Mas qual people? Os índios? Não, esses não interessam. Os escravos? Não, esses não interessam. Então, mas quando eles fazem a Declaração de Direitos, nesta altura, no século XVIII, todos os homens nascem livres e iguais em direitos. Que homens são estes? São homens do sexo masculino, são homens maiores de 21 anos e são brancos. Então os outros que é que se lixe? Chineses, que já havia aos pontapés, negros, escravos, não, esses não contam. We the people. Quer dizer, é curioso como é que a burguesia, no fundo imigrante, chega ao novo mundo e assume as dores do povo autóctone, que ninguém lhe pediu. Isto é que é a Revolução Burguesa. Isto tem a ver, de facto, com a evolução do processo histórico e produtivo, que, a partir de uma dada altura, deixa criar uma classe poderosíssima de industriais, banqueiros, comerciantes, etc. e tal, que são empurrados para o terceiro Estado, porque não há nada. Não é? O senhor é do clero? Não. É da nobreza? Não. Então não é terceiro Estado. Mas, por exemplo, estou no mesmo sítio do pedinte? Pois. Então eu estou no mesmo sítio do gajo que anda a cavar batatas? Está. Mas eu sou banqueiro. Está bem, mas o senhor não é nobre? Não. É
é clero, não? Então vai para lá que o partas. Esta é que é a revolução. Quando os sistemas políticos não conformam, jurídicos e políticos, não conformam as alterações da história, portanto, pior para o direito, porque há um princípio que me ensinou o professor Adriano Moreira e que eu vos ensino. As situações de facto prevalecem sobre o direito. Tomem nota disto, que isto é útil para a vida. As situações de facto prevalecem sobre o direito. Por isso é que nós estamos numa escola de Ciências Sociais e Políticas e não numa escola de Direito. Bom, é o primeiro anticolonialismo. O anticolonialismo tem uma primeira expressão, conforme já se disse em vídeo anterior, na atitude norte-americana, ou seja, na atitude independentista norte-americana, em que os imigrantes que formaram o Novo Mundo, os imigrantes europeus que formaram o Novo Mundo, assumiram as dores do nativismo. É uma engraçada transmutação. Como estavam a ser explorados pela coroa inglesa, não há impostos sem representação, era a velha reivindicação, e depois revoltaram-se em nome do direito à igualdade, do direito à liberdade, no fundo, a emergência daquilo que vinha a ser depois a futura Revolução Francesa, cujos filósofos influenciaram diretamente a Revolução Americana. Portanto, há aqui um efeito de carambola, não é? Os filósofos franceses influenciaram a Revolução Americana e a Revolução Americana influenciou a Revolução Francesa. É o chamado feedback. Bom, mas o que é facto é que os americanos, estes novos americanos, assumem as dores do nativismo e falam em nome de todos. É extraordinário, não é? We the people. É assim que começa a declaração. We the people. Nós, o povo. A gente olha para eles e vê que são todos burgueses, não é? São todos homens burgueses, não é? São todos brancos. É curioso, não é? Eu já disse isto, vou voltar a repetir. A Declaração dos Direitos do Homem, que vem na Constituição Americana, diz que todos os homens são livres e iguais em direitos. Foi repetida à saciedade. E depois perguntava-se, mas então e os índios? Não, os índios não. E os negros? Os negros não. E os escravos não. E as mulheres não. E os menores de 21 anos? Menores de 21 anos não. Mas quando é que isto acaba? Quais homens é que são livres e iguais em direitos? Eram eles, os tais nativos artificiais que tinham tomado conta do poder, os burgueses que tinham tomado conta do poder. Basta olhar para a carinha deles, não é? Vejam as figuras dos founding fathers, não é verdade? Da Constituição e da Federação, o George Washington, o Jefferson, olhem para eles. Aquilo não é o povo, de cabeleira, com caracóizinhos e tal, aquilo é burguesia, pura e simples. Eram iluminados, iluministas, mas não era o povo. Bom, mas não faz mal, para todos os efeitos fizeram uma coisa que marcou a história, não é? Não há dúvida nenhuma. Bom, e este é, digamos, o primeiro modelo do anticolonialismo que teve efetivamente uma expressão historicamente relevante. Não se confunde, todavia, com o anticolonialismo soviético, o anticolonialismo leninista, mais do que marxista, leninista. O Marx, como os senhores veem, não fala do terceiro mundo, é raro falar do terceiro mundo. Porquê? Os escritos de Marx são sobre a Europa, são sobre a Inglaterra ou sobre a Europa Central, a Alemanha. Porquê? Porque ele acreditava que a Revolução Socialista ia ocorrer nos processos históricos mais adiantados, ou seja, aqueles onde, efetivamente, já havia uma enorme classe trabalhadora
de natureza proletária, não é assim? De operários e camponeses, sobretudo operários, que era a vanguarda da classe trabalhadora, e por conseguinte estavam maduros, os conflitos sociais estavam maduros para poder nascer uma revolta, uma revolução proletária, uma revolução socialista. Olhar para o terceiro mundo, o Marx olhava e dizia, não, mas aí estamos, o processo histórico vai muito atrasado, nem sequer há indústria, portanto não interessa, não interessa. E ele não falou praticamente sobre isso. Falou das sociedades escravagistas e tal, mas enfim, uma coisa vaga. O Lenin, que já tinha outro tipo de problemas, não estava a viver em Londres com uma baronesa, casado com uma baronesa cheia de filhos, a ver à conta do Engels, que vendia panos, tecidos, não é? Se calhar tinha mais que fazer, tinha que dar o litro na Revolução. Percebeu, espera lá, há aqui uma coisa que se joga contra nós, que é a questão do colonialismo. O colonialismo alimenta as potências imperialistas, capitalistas, e, portanto, é preciso arranjar aqui uma fórmula, dar cabo disto. É preciso arranjar aqui uma fórmula que elimine esta riqueza adicional que eles vão buscar roubando o Império Colonial. E como é que isto se faz? É através de um novo modelo independentista, de que eu já falei, que é um eufemismo, o modelo de desenvolvimento não capitalista. É um eufemismo. O modelo de desenvolvimento não capitalista é o socialismo. E quem é que faz essa revolução colonial, essa revolução terceiro-mundista contra as metrópoles? Não há classe operária, não há gente que chegue para fazer, como é que é possível? Há uma solução, é utilizarmos a burguesia nacional. O que é isto? São aqueles tipos que são nativos, mas que vieram viver para as cidades, destribalizaram-se, foram estudar para universidades ou para escolas europeias e aprenderam a organizar-se de uma forma superior. E são esses, e vão ser esses, aquilo que ele chama, no fundo, a nova vanguarda, que vai dirigir uma pseudo-revolução socialista. Não pode ser socialista, porque, pela doutrina dele, socialista tem que ser a vanguarda da classe operária, portanto não há classe operária, portanto socialista não é, mas é uma coisa equivalente, é uma espécie de alternativa B, uma revolução de libertação nacional. Pronto. Não é bem igual, mas anda lá perto. Primeiro, liberta esses países do jugo colonial e, a seguir, já agora, faz uma reviravolta no sentido de criar um modelo de desenvolvimento não capitalista, que é um eufemismo. E foi isso que aconteceu. Se os senhores repararem, em Angola é nossa, em Moçambique, na Guiné, etc., criaram-se repúblicas populares, com toda a emblemática socialista, inspiradas no modelo soviético, inspiradas... Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu, e não só com as nossas ex-colónias, com as outras, com o Congo, com tudo e mais alguma coisa. Houve uma fase de viragem no sentido, cá está, isto é o velho modelo leninista para o terceiro mundo. Não é marxista, é leninista, foi inventado por Lenin. E o mesmo aconteceu nos países da periferia da China. São maoístas. Não, o Mao é que aplica a doutrina leninista. O Mao é leninista. Não é? As pessoas não se podem esquecer disso. O maoísmo é marxista-leninista. E, portanto, o Mao adaptou também o novo modelo do Lenin àquelas colónias que estavam na sua periferia. Como a Coreia, como o Laos, o Camboja, tudo isso teve, a Birmânia, tudo isso teve regimes iguais de, não bem de ditadura do proletariado, porque aí não se pode fazer uma revolução socialista por causa das mesmas razões, não há classe operária que chegue em termos demográficos, mas há isto, que é o modelo B, é um modelo alternativo feito para o terceiro mundo. Bom, e portanto, esta lógica do anticolonialismo soviético neste sentido
largo, não é só russo, é soviético. Atenção, porque o sovietismo é uma forma de organização política que se aplica à China, que é soviética, que se aplica a Cuba, que é soviética, que se aplica a estes países todos, que são soviéticos, embora haja a mania estúpida de achar que soviético é igual a russo, não quer dizer a mesma coisa, como é óbvio, não é? Houve países que tiveram sistemas soviéticos iguaizinhos ao da Rússia, ou muito iguais, e que não era a Rússia, não é? Desde logo os países do Pacto de Varsóvia, visava isto, visava no fundo enfraquecer a frente das potências capitalistas, colonialistas ocidentais. Atenção, não esquecer que os Estados Unidos tiveram colónias na China, tiveram colónias fora da Europa, inclusivamente e fora da Europa, fora das Américas. Cuba, desde logo, foi uma colónia, mas tem várias colónias fora da Europa. É sempre a mesma coisa, a gente só pensa em Porto Rico e no Havaí e em Cuba, mas não, houve muito mais situações de colónia, como a Libéria. A Libéria foi uma colónia americana em África, enfim, há muito mais para dizer e, por conseguinte, era preciso enfraquecer isto. E isto foi uma aposta ganha para o lado do segundo mundo. Em segundo lugar, teve outra intenção, que não foi a primeira, mas que foi depois uma espécie de, como é que eu ia dizer, de efeito colateral muito útil, que foi este. Com a Guerra Fria, criaram-se 3 blocos, a gente esquece disto, 3 blocos, não 2, 3. O primeiro mundo, capitalista, baseado na NATO, e nos outros pactos todos que vinham coligados com a NATO, pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, designadamente o CENTO, o SEATO, o Pacto de Bagdá, o ANZUS, a Aliança para o Progresso com a América Latina, todos esses pactos que, no fundo, organizavam o crescente interior e o crescente exterior do Mackinder. E o segundo mundo, que no fundo era concentrado em torno do eixo soviético-russo, não é verdade? E as suas periferias invadidas no pós-guerra, Polónia, os países bálticos, Estónia, Letónia, Lituânia, a Albânia, que era mais pró-chinesa, mas enfim, fazia parte deste sistema, por aí afora, a China, que foi apresentar a sua fidelidade a Stalin depois da Revolução de 49, as pessoas já se esqueceram, a memória é curta. O senhor Mao Tse-tung foi lá dizer que aceitava a direção internacional do Partido Comunista da União Soviética e só rebentou em 60 com a destalinização, portanto, entre 49 e 60, fazia parte daquele grupo. É claro, e portanto, isto é um colosso. Ponham isto no mapa, comecem a pintar de encarnado e vão ver o tamanho que isto teve. E qual era a ideia? A ideia era esta: há uma organização nova, que no fundo é uma organização de inspiração maçónica pró-americana, no fundo é, de novo, um dos pontos do Wilson, da Primeira Guerra, que tinha sido mal concebido na Sociedade das Nações e fora aprimorado agora na ONU, que ainda temos. É uma espécie de simulação de governo mundial para aí quer caminhar sempre, ainda não desistiu. Só que aí tem um problema, é que a Assembleia Geral, que elege o secretário-geral, tinha uma maioria de potências pró-americanas. Porque, no fundo, eram os países capitalistas todos, mais as colónias da América, ex-colónias da América Latina, o Brasil, que votavam ao lado dos Estados Unidos. E o mundo socialista? O mundo socialista tinha dois desgraçados, tinha um desgraçado que era no início, que era a Rússia Soviética, e os aliados tiveram tanta peninha do Lenin, do Stalin, e disseram assim: epá, isto é pouco, então a gente vai lhe dar, há favores que não se perdoam, este é um deles, a gente vai lhe dar mais 2 votos, um voto para a Ucrânia e um voto para a Bielorrússia.
que na altura não fazia diferença nenhuma, porque aquilo era uma província comunista, não é? Só que mais tarde serviu para justificar a independência desses dois enormes troços do sovietismo. Há ofertas que não se, há favores que não se perdoam. Bom, este foi um deles. Ora bem, e assim a Rússia ficou a dispor de três votinhos na Assembleia Geral. 3 votinhos apenas. Depois em 49 lá aparece mais a China, mas a China não tem uma vida fácil, porque até ao Nixon a China não está representada no Conselho de Segurança. Quem está lá é o governo do Kuomintang, continuava na China, insular, ou seja, Taiwan. E portanto a vida não foi fácil. O que é que estes tipos se lembram? E lembram-se bem, dizem assim, mas espera lá, com a descolonização há uma data de países novos. Se nós conseguirmos implantar lá o nosso modelo da via de desenvolvimento não capitalista, vamos ter a maioria. Bingo, bingo. E isso aconteceu. E isso aconteceu. Aconteceu porque no início da ONU havia não chegava a 50 países. No meio da Guerra Fria havia triplicado o número de membros. Já estávamos em 150. Agora estão perto de 200, ainda não chega bem. Mas já havia 150. E desses 150, 77 faziam parte do movimento dos não alinhados. Onde estava a China, onde estava a Jugoslávia, onde estava Cuba. Ou seja, havia o segundo mundo controlado pela Rússia. E depois havia o terceiro mundo, onde havia umas marionetes que eram igualmente pró-soviéticas. Estão a perceber? Cuba, China. E, portanto, fazia sol na eira e chuva no naval. Não estava mal. E esta jogada política resultou à saciedade. À saciedade. Ou seja, as agências especializadas da ONU, subsidiadas em função dos PIBs dos países mais ricos, ou seja, Estados Unidos, o Canadá, a Alemanha, a França, todos esses grandes países, bimba, vá de pagar forte e feio, e depois faziam política contra eles, como a Unesco, como a FAO, como a Organização Mundial da Saúde, etc. e tal. Ou seja, as agências especializadas que eram geridas através da Assembleia Geral, com a grande influência da Assembleia Geral, acabavam de fazer política contra os capitalistas, pagos pelos capitalistas. Manobra absolutamente brilhante, não é? Até ao tempo do Sr. Trump, que, então agora não vou pagar mais, mas o velhinho já está outra vez a pagar, não é? O velhinho já está, é politicamente correto. Enfim, vamos embora. Bom, portanto, esta era uma das razões adicionais que eu acho que não foi prevista de entrada, mas foi rapidamente entendida e foi, digamos, transformada numa arma estratégica de uma dimensão única. Porquê? Porque, por sua vez, ela traz uma carambola adicional, que é esta. A União Soviética fortalece-se com a indústria pesada, sobretudo a indústria de armamento, mas não só. Ora bem, estes países iam precisar de armamento, estes países iam precisar da indústria pesada soviética, caminhos de ferro, portos, cimento, aço, sei lá o quê, tecnologia. Como eles são do nosso lado, vamos exportar para estes países os nossos produtos de indústria pesada. Em troca de quê? De matérias-primas. Foi assim que se manteve Cuba. Como é que Cuba se mantém? Cuba mantém-se assim. Toma lá charutos, toma lá nossas produções, açúcar, sei lá o quê, e dá cá tecnologia russa, dá cá, não é? Bom, e portanto isto, de certa forma, petróleo, isto de certa forma cria uma nova esfera de influência económica, militar e política a partir de uma economia
de alguma forma, internacionalizada através dos aliados do terceiro mundo. Portanto, tem mais um efeito benéfico. É só alegrias, não é verdade? Estamos a cortar as pernas ao capitalismo colonialista ocidental, estamos a ter maiorias na ONU fabricada por eles, em que já conseguimos eleger secretários-gerais, eleitos pela maioria da Assembleia Geral, a nosso favor, e ainda estamos a controlar as agências especiais da ONU a nosso favor, pagas, sobretudo, pagas por todos, mas proporcionalmente, sobretudo, pelos ricos. Isto é o plano ideal. E já agora internacionalizamos a nossa economia, criamos um sistema de trocas favorável à União Soviética e ainda temos uma coisa mais para oferecer simpática, que é, vamos criar aqui universidades para o terceiro mundo, e vamos criar aqui um circuito que não acaba, autossustentado. E é assim que aparece, não foi a única, mas foi a primeira, mais importante, a Universidade Patrice Lumumba, que era um dirigente africano terceiro-mundista. A Universidade Patrice Lumumba formou gerações e gerações de... Olha, cá está um trabalho que não está feito, que era a internacionalização do sovietismo através das universidades para o terceiro mundo, onde havia bolsas de estudo, praticamente era gratuito, quase, o ensino da formação. Portanto, digamos, desde os médicos até os engenheiros, tudo isso era formado nessas universidades. E é claro, eles iam para lá reproduzir o conhecimento e o ensino, porque não há universidades dessas que não metam pelo meio o ensino obrigatório da ideologia. Não há, como se diz em português, almoços de graça. Não há. Bom, por conseguinte, esta ideia é uma ideia muito oportuna. A descolonização, a grande onda da descolonização, que acaba no fundo, ainda não acabou, ainda há a quarta comissão, é a comissão da ONU que trata dos territórios não dependentes, ainda tem para lá umas ervilhazinhas, desde logo tem o eterno problema, espero que continue sempre eterno, isto é político, não é ciência, isto é ideologia da grossa, o Saara espanhol. No dia em que o Saara espanhol se tornar independente de Marrocos, temos um rogue state à entrada do Mediterrâneo, por mim fica nas mãos de Marrocos e fica muito bem, enquanto Marrocos for um travão ao fundamentalismo islâmico, quando não for já é mau outra vez, isto tudo é relativo e subjetivo. Bom, está lá, por exemplo, o Saara Ocidental, está lá uma série de outros países, mas são resíduos, são aquelas ilhotas que pertencem ao Império Britânico e pouco mais. As Malvinas e umas coisas assim, que não estão resolvidas, não é verdade? E que ainda continuam na quarta mão. O grande grosso foi resolvido, a última grande descolonização foi portuguesa, não é? Começou em 75 e acabou com a devolução de Macau no fim do século XX. Bom, e acabou assim, acabou triste, acabou de uma forma soez, com guerras civis por todo o lado, com a destruição do tecido social. Enfim, olhem para Moçambique, olhem para a Guiné e vejam se aquilo está bem. Portanto, é a gloriosa descolonização exemplar que foi feita, é óbvio que foi feita com um intuito político e geopolítico e não visando o interesse das populações. No norte de Moçambique ocorre neste momento um dos maiores massacres às mãos dos fundamentalistas islâmicos e ninguém diz nada. Porquê? Porque, como diz o professor Adriano Moreira, trata-se de um povo descartável. Moçambique, norte de Moçambique, isso é descartável. É gente para... não interessa. É carne de bacalhau. Portanto, continuam a matar crianças e mulheres, uma coisa sinistra. Só dizemos mal do Boko Haram quando aquilo é igualmente mau, ou pior. Bom,
Então, temos aqui a descolonização. A descolonização foi feita sobretudo pelos russos. É mentira. É mentira. Basta lerem, eu sei que são muitos volumes, e os senhores para lerem qualquer coisa com mais de 4 linhas têm uma enorme dificuldade, mas quem tiver coragem de ler as memórias do Dr. Franco Nogueira, ministro dos Negócios Estrangeiros, do Dr. Oliveira Salazar, que faz não sei quantos volumes, são grossos volumes, meia dúzia mais, de grossos volumes, de uma obra chamada Salazar, não engana ninguém, que é supostamente uma biografia de Salazar, e não é, é uma biografia do que aconteceu durante o Estado Novo. Ao lerem isso, o insuspeito testemunho do Dr. Oliveira Salazar, e quem não acreditar no Franco Nogueira, ainda pode ir ter com o professor Adriano Moreira, que está vivo e lúcido. Foi ministro do ultramar do Dr. Oliveira Salazar, e perguntem-lhe diretamente se isto é verdade ou mentira. Quem quis forçar, em primeiro lugar, a descolonização portuguesa foram os americanos. Pois, não foram os russos, não foram os comunistas, foram os capitalistas americanos. Na administração do presidente John Fitzgerald Kennedy. Pois, está lá escrito pelo professor Franco Nogueira, embaixador Franco Nogueira. Também era professor, na Lusíada. Tive a honra de ser colega dele. E o embaixador Franco não mente, não é? O doutor Salazar foi pressionado diretamente pelo governo americano a dizer ou o senhor saia bem ou saia mal. Porque nós damos cabo de... Poxa, é outro ultimátum. Só que o homem põe e Deus dispõe, e o senhor John Fitzgerald Kennedy levou um tiro no crânio, como se lembram, está mais que filmado e historiado, e isso atrasou essa pressão, porque ele foi sucedido por pelo seu vice-presidente Lyndon Johnson, que era uma pessoa fraca, que era um burocrata, era um indivíduo que não tinha centelha, e resolveu deitar água na fervura. E foi assim, e foi só por causa disto, que a descolonização portuguesa se atrasou tanto tempo. Não foi só, mas foi uma das razões. Bom, então, mas como é que se justifica que a grande pressão seja americana? Os americanos estavam interessados em tudo? Não. Estavam interessados na Ilha do Príncipe? Não. Estariam interessados na Guiné-Bissau? Não. Estariam interessados em Cabo Verde? Relativamente. Estavam interessados em... Não. Então o que é que estavam interessados? Estavam interessados em Angola é nossa. Claro, em Angola é nossa. Porque Angola é nossa, tem petróleo. Porque Angola é nossa, tem diamantes. Porque Angola é nossa, é riquíssima em tudo. E, portanto, Angola é nossa, é que era cobiçável para os americanos. E, portanto, é aí que se vai fazer sentir a pressão. O resto, para eles, era-lhes indiferente. Querem lá saber Timor-Leste, querem lá saber... Não fazem questão nenhuma. Não fazem questão nenhuma. Ou de Macau, nada. O problema era Angola. E, por conseguinte, e o Salazar percebeu isso. E por isso é que sai para aquele grito importante para Angola rapidamente e em força. Nunca disse para a Índia rapidamente e em força. Então Goa da Moedio foram invadidos. Vamos fingir que não vemos, está a perceber? Não era essa a questão. A questão era Angola. Angola é que era a grande questão. Bom, o que é isto de neocolonialismo, neoimperialismo, Bom, é simples. E é fácil de perceber. Todas as grandes potências são imperialistas, ponto.
Não é verdade? Então arranjei-me uma que não seja. Todas. São expansionistas. Todas. Todas. É uma questão geopolítica, não é uma questão ideológica, é uma questão geopolítica. Aquilo a que nós no Instituto chamávamos, por enquanto ainda chamamos, que eu ainda cá ando, pois não sei se vão se esquecer deste magnífico tributo do professor Adriano Moreira, mais um relativamente à geopolítica, que é a teoria, no plural, dos destinos manifestos. Não é do destino manifesto original, que é americano. É inspirado nesse, todos os outros têm igual. Se repararem, o Destino Manifesto americano é uma declaração quase absurda, parece uma coisa religiosa. O que é o Destino Manifesto? É óbvio para os dirigentes americanos de então, que o governo americano tem a missão civilizacional de alargar o seu território da costa atlântica à outra. Como? Então, e os índios? Os índios que se lixem. Destino manifesto. Mas espera lá, mas aqui ao lado tem a Louisiana. Compra-se. Mas espera lá, e a seguir vem o Texas, que é independente, conquista-se. Mas há aqui a Flórida, que é espanhola, a roubamos. E tem o resto. Los Angeles, São Francisco, Califórnia, isto é tudo espanhol. Fala mal, conquistamos. Conquistamos a quem? Guerra com o México, guerra com a Espanha. De cá, homem. É nosso. E o Alasca? É russo, compramos. É um destino manifesto. Temos que ir de um lado ao outro. Como? Manifesto porquê? Porque sim! Porque nós dizemos que é manifesto. Vamos perceber? O destino manifesto é que leva o primeiro presidente americano a fazer um discurso de despedida, um discurso, o chamado farewell speech, é o discurso de adeus do presidente Washington, em que ele está aí publicado, em que ele diz: comerciar, sim senhora, continuamos a comerciar com toda a gente. Mas ai de alguém que se queira interferir in our hemisphere, no nosso hemisfério. Como? O vosso. Mas quem é que lhe ofereceu o hemisfério? Não, nós é que declaramos que é nosso. A América é o nosso hemisfério. E não contentes com isto, no mandato do presidente James Monroe, que os senhores insistem em chamar Monroy, John James Monroe, criou-se a célebre doutrina de Monroe. O que é? A ameaça ou o litígio com qualquer dos membros de Estados desta comunidade americana é automaticamente uma ameaça e um litígio com os outros, ou seja, com os Estados Unidos da América. Tocam num dos nossos e levam porrada. É o que isto quer dizer. Mas, espera lá, senhor Estados Unidos, mas quem é que os autoriza a fazer isso? Temos aqui um tratado. Mas e se não tivesse tratado? Mas se não tivesse tratado é igual, a gente não deixa na mesma. Quando foi a crise dos mísseis de Cuba, não havia tratado. Os Estados Unidos não têm um tratado com Cuba, quem tem é a Rússia. A Rússia é um país independente, Cuba é um país independente, têm tratados entre si. Sim, mas eu não deixo. O senhor Kennedy, o tal que queria Angola é nossa, faz um bloqueio à Rússia e diz: o senhor passar daqui leva na corneta e estamos na Terceira Guerra Mundial. Mas quem é que o autoriza a mandar no mar internacional, a mandar em Cuba, que é aliada? Não me interessa, isto é a minha zona, o senhor não entra aqui. Imperialismo. Mas o senhor está contra isto? Não, eu não estou. Eu não estou porque isto é da natureza, é a mesma coisa que dizer, estou contra os elefantes arrebentarem com árvores no seu terreno. É inútil. Ou acabam os elefantes, então não vale a pena estar a lutar contra um facto que é uma realidade
natural quase. É uma realidade, eu tenho para mim que é praticamente uma realidade natural que qualquer grande potência exerça imperialismo. Não é uma questão de ser bom nem mau, eu não estou aqui a dar aulas de moral. Estou a dar aulas que têm a ver com a história, com a geografia, com a política, é com isso que estou a lidar. E não com moralzinha. Eu não tenho aqui moralzinha. Moralzinha fica para outra cadeira qualquer, se quiserem ter moral. Eu não falo de moral. Eu aqui falo de factos. Sempre que há uma grande potência, antigamente era igual, no tempo do Império Romano, no tempo do Império da Babilónia, no tempo... Sempre foi assim. Isto faz parte da geopolítica. Os senhores aprendem isto. Ah, não, porque houve sítio não houve. Ah, não. Então vou ver em África, que foi o Império do Monomotapa, na África Austral Central. Não era imperialista, então o que era? Não vale a pena. E o Império dos Maias e dos Aztecas, e o Império da Antiguidade, como o Império Insular Helénico, não é? Por amor de Deus. E a China, o Império do Meio, não é? E os mongóis. Tenham juízo. A questão do imperialismo está na natureza das coisas. Sempre que se arranja uma grande potência, estamos a criar imperialismo. É claro que depois tem que haver uma justificação. Isso é o problema da ideologia. Então como é que a gente justifica isto? Como é que eu agora vou justificar isto? Justifica-se sempre por uma questão civilizacional. Nós estamos aqui a contribuir para o avanço da civilização, ou então o ensino, ou então a economia, ou então... Há sempre uma boa razão. Há sempre. A Alemanha é uma grande potência. Apesar de tudo, é uma grande potência. Já fez 3 impérios. O primeiro império, não é? De Otão o Grande. O segundo império, de Bismarck. O terceiro império, do Hitler. E o quarto império, de que ninguém fala, que é a União Europeia. Quem é que manda na União Europeia? Quem é que manda na União Europeia? Foi o país do nazismo, não foi? Ui. Até já se reunificou. Não perdeu a guerra há menos de 100 anos. Não fez um dos maiores holocaustos há menos de 100 anos. Já mandei nós. Porquê? Porque é da natureza das coisas. Não consigo. Porque vêm-me sempre uns anjinhos. Não sei o que é que andam a fazer em relações internacionais. Anjinhos com a porcaria da moral à mistura. Bom. Por conseguinte, a questão do imperialismo é um facto ditado sempre por uma grande potência. Nós fizemos o mesmo, Portugal fez o mesmo, a Espanha fez o mesmo. Só que o neoimperialismo e o neocolonialismo é diferente do imperialismo e do colonialismo antigo por uma razão simples. É que na primeira versão histórica há uma dominação administrativa, há uma dominação formal. Ou são províncias ultramarinas, ou são colónias, ou são protetorados, ou são dependências. Há sempre uma ligação jurídica. E agora? Ela há, mas é muito diferente. Basicamente, é económica e financeira. O que é que estabelece a dominação na Europa? É fácil. É o mercado único interno, vírgula, e o euro. Isso é que domina. O que domina é o papel. Mais uma vez, o senhor Karl Marx está cheio de razão. A infraestrutura é que comanda a superestrutura jurídica e política. A ideologia decorre das condições materiais de existência. Lá está o senhor com o Marx. Pois é, mas o homem tem razão, o que é que eu hei de fazer? É um estupor, mas tem razão.
não querem, deitaram fora o Marx, nunca vão perceber nada. Porque a dominação é feita pelo dinheiro. Por isso é que estes gajos agora, todos, estão numa fase avançada do imperialismo, que é: vamos acabar com o dinheiro físico. Já está a acontecer em tudo o que é sítio, na Índia, na China, na Austrália. Porquê? Porque eu, ao transformar o dinheiro físico em dinheiro eletrónico, tenho uma nova arma de domínio sobre toda a população, com vantagens enormes. Deixa de haver tanta corrupção em dinheiro vivo, drogas e companhia, porque eu vou fiscalizar os fluxos todos e eu controlo a eletrónica. E se alguém fizer xixi fora do penico, eu digo assim: aquele não toca mais na bola. Acabou-se. Com a vantagem adicional de eu poder impor juros negativos a toda a gente, coisa que não posso fazer agora com papel moeda. Perceberam? São formas de dominação. O que é que acham? Que a gente caminha em direção à felicidade? Estamos a brincar, ok? Lá vem a tal teoria da moral. Bom, de maneira que o imperialismo sempre foi económico, mas era paralelamente administrativo. E agora é menos administrativo. Também é. A União Europeia não é administrativa. Caramba, a burocracia tem um papel crucial na União Europeia. Mas é sobretudo financeiro e económico. É através da moeda, é através do crédito, é através das transferências económicas, é através dos empréstimos, é através disso tudo. Não era já, era. Quando é que isto começa? Quando? Bom, começa no século XX, com, sei lá, digamos, uma coisa menos óbvia foi a globalização, a primeira grande globalização do século XX, que, como era liberal, teve um péssimo output, que foi a crise de 29. Correu mal. Mas depois o Keynes já veio introduzir novos fatores da política monetária, do controle do Estado em relação ao mercado, que já é uma mãozinha, é o pé na porta, é o pé na porta. E os americanos descobriram uma outra coisa agradável no fim da guerra, que foi: bem, vamos exigir a descolonização, Carta da ONU, Carta de São Francisco, de 1945, mas já agora, ao mesmo tempo, vamos criar um plano Marshall. O que é o plano Marshall? Não, o plano Marshall é para ajudar as pessoas. Vamos emprestar dinheiro para ajudar. Internacionalização do capital financeiro. O grande imperialismo económico no pós-guerra. Para ajudar. Estamos a ajudar a reconstruir a Alemanha, a Itália, a Europa toda que estava destruída, coitadinhos dos pobrezinhos, vamos ajudar os pobrezinhos e depois os pobrezinhos nunca mais acabam de pagar a dívida. E vão contrair novos impostos para pagar o serviço da dívida, o juro. E vamos hipotecar mais coisas. E depois vamos dizer assim: ó amigo, agora tem que começar a pagar. Mas eu não tenho. Não faz mal, tem aqui petróleo, vê cá. Tem aqui, está a perceber? O imperialismo feito através da internacionalização do capital financeiro. Pois. Não é? Portanto, essas ajudas, a gente sabe como é que é a teoria das ajudas. As ajudas dão nisso. Por isso é que o doutor Oliveira Salazar, até parece que sou salazarista, não sou, mas tenho imenso, tenho algum arrependimento de não conseguir ser salazarista, mas não consigo ser, não vale a pena, não era na altura e não sou agora, mas tenho maior consideração por muitas das coisas que o senhor fez. Uma delas foi recusar o plano Marshall. Aqui não. Porquê? Portugal continuará orgulhosamente só. Claro, ele percebeu. Não. Porquê? Porque ele era professor de Economia Política e de Finanças na Universidade de Coimbra, e disse: já percebi tudo, depois querem meter aqui, depois começam as grandes multinacionais a entrar.
Coca-Cola era proibida em Portugal, Pepsi-Cola era proibida em Portugal, McDonald's era proibida em Portugal. Porquê? Porque é a internacionalização de capital financeiro. Não queremos. Rua! Não havia. Até 75. Até 74. É verdade. Era por acaso? Era esquecimento? Não, não. Era uma política. Portugal continuará orgulhosamente só. Portugal não é um país europeu e tende cada vez mais a ser-lo cada vez menos. Oi? Estão a perceber? É outra lógica. É a sua lógica. Não, não é. Mas é outra lógica. Não é bem, não é? Tem algumas coisas que é. Estão a perceber? A independência nacional custa isto. Ah, não, mas a gente agora tem cá tudo. Pois tem. E tem soberania? Tem? Acha que tem? Acha que os palhaços que governam isto têm a soberania? Soberania, no sentido exato da expressão. Palpita-me que não. Palpita-me que não. Mas, enfim, isso é uma questão. Pois cada um come do que gosta, não é? Há pessoas que gostam de levar na cabeça e até pagam para isso. Há uns gajos que pagam para ser chicoteados. Enfim, há gente para tudo. Por conseguinte, o imperialismo é isto. O imperialismo é isto. É isto de tal maneira que a própria natureza dos produtos começa a ser incompatível. Por exemplo, se a pessoa optar por uma indústria militar ocidental, os calibres não são iguais à indústria militar chinesa nem russa. Não são compatíveis. Ou seja, se tu quiseres entrar por aqui, tens que nos continuar a comprar as componentes que fazem parte deste negócio, porque as outras não são compatíveis. Cria-se uma dependência tecnológica, uma dependência de partes de substituição, de peças, de tecnologia, de upgrade, que é tudo fornecido pela mesma indústria, seja ela russa ou chinesa ou ocidental. E dentro do Ocidente temos a França, temos a Alemanha. Mas a Alemanha é um país neutralizado praticamente. Pois é. E continua. E agora vão ver o peso da indústria de exportação militar da Alemanha. Pois. Quem é que fez os submarinos portugueses? Quem fez? Quem é que fez os submarinos portugueses? Vamos ver se descobrimos um país. Foi a Alemanha. Então continuam a fabricar submarinos. Pois continuam. Coincidência. É tudo uma coincidência. É só coincidência. E quem não vir isto por este prisma não percebe, não entra na cabeça de ninguém, porque é que a guerra é um enorme negócio. E o velhinho, não digo que é o velhinho, já está a chatear o Putin, a picá-lo, já conseguiu uma aliança entre a Rússia e a China. Não sei se a ideia é criar uma guerra, mas se é, está a ir para o bom caminho. E reparem que o louco do anterior presidente, não vou dizer nomes porque isto é desagradável, quem quiser, qual anterior, não sei, fez tudo menos uma guerra. Porquê? Porque é nacionalista e porque está a querer, pura e simplesmente, engrandecer o capital financeiro interno em detrimento do contrário. Obrigou aquelas firmas todas que estavam em paraísos fiscais, os Oreos e os não sei o quê, a voltarem todas para dentro dos Estados Unidos, sob pena de terem sanções. E este está a dar cabo de tudo, já outra vez. Vai acabar uma guerra, aposto com os senhores o que quiserem que vai. A vossa geração vai assistir a uma guerra catastrófica. Porquê? Porque é um negócio gigantesco. O complexo militar industrial manda no Partido Democrático, por exemplo. E o Trump teve a ousadia, porque o complexo militar industrial não só manda na indústria de armamento, como em tudo o que é adjacente, como por exemplo a NASA e isto tudo. Cortar nos dois lados, não dou para aqui, não dou para ali, vai à vida. E agora pronto, já estão sossegados, o velhinho vai voltar
ao business as usual. Muito bem. Continua. Isto é desagradável de dizer. Isto que eu estou a dizer é desagradável de dizer. Eu não gosto deste admirável mundo novo. Mas eu tenho a obrigação de dizer aquilo que penso. E não aquilo que é mais simpático. Cá está, a minha geração tem esta... Tem gente assim, não é toda, mas tem gente assim, não é? Em que a gente toma conta, obriga-se a si próprio a ter que defender algum contraditório. O contraditório é desagradável. É se calhar mais simpático falar de diplomacia e de coisas assim, mais soft, mais florzinhas e tal. Não vou dar os temas de contacto, os senhores vejam aqui, e se tiver tempo dou os mitos raciais. Ou então peço à professora Teresa que dê. Os sistemas de contacto têm a ver com a proibição de contactos, como aconteceu em muitos outros sítios, o genocídio. Atenção, o genocídio não é aquilo que a gente está a pensar, não é Auschwitz. Isto foi um genocídio famoso, mas não se fala, por exemplo, do genocídio feito contra os índios americanos. Foi um dos maiores genocídios da história. O que é um genocídio? Está definido pelo Tratado de Nuremberg, o julgamento de Nuremberg. O genocídio é a destruição sistemática de uma determinada etnia ou grupo religioso ou a criação de condições suficientes para o seu desaparecimento. É que é um genocídio. E não houve noutro sítio, não houve eliminação física sistemática de género. Nós até, houve colonizações, eu falarei disto mais tarde, que até resolveu acabar com índios americanos, já lá iremos, oferecendo-lhes roupas de pessoas que tinham morrido de varíola. Ai, que horror, não me diga isso. Pois é, isto aconteceu na América Latina com uma potência colonial ocidental. Aquilo que a Indonésia estava a fazer com Timor-Leste, com Timor-Leste, que era a esterilização das jovens timorenses. Para quê? Para não poderem perpetuar a continuidade da etnia. É ou não é? Isto é genocídio. Tem aqui um trabalho enorme, nunca mais se falou disto, não vale a pena, não é? Fala-se dos Hutus e dos Tutsis, que é uma coisa assim mais folclórica e longínqua, e do Boko Haram e tal, e depois esquecemos dos nossos genocídios, não é? Os genocídios mais pacíficos. São povos descartáveis, como diz o professor Adriano Moreira, não faz mal. Bom, outra coisa foi a transferência de populações. É o modelo mais usado na Rússia. Não é na União Soviética, é na União Soviética e na Rússia Imperial. Transferência de populações. Ou então sistemas de coexistência, não é? Várias comunidades a viver ao mesmo lado. E aqui há duas diferenças muito grandes. A questão da assimilação e a questão da tolerância. Eu tenho escritos sobre isto, muitos escritos sobre isto. Aquilo que nos quer impingir a esquerda atual é a tolerância. Aquilo que é o modelo colonial português é a assimilação. O que é a assimilação? Com a qual eu concordo. A assimilação é a mestiçagem. Pronto. É a mestiçagem física e cultural. É com isso que eu concordo. Vão perceber? E não com o respeito pela criação de tumores que não podem ser absorvidos dentro das comunidades nacionais. Não é o modelo português. Não é o modelo português. O modelo português é o modelo da assimilação. Não é racista, podem vir verdes e pretos e amarelos e chineses, mas ao fim temos que ser iguais. É o modelo de Cabo Verde, 97% mais são mestiços. É o modelo do Brasil. Entram chineses, entram alemães, entram portugueses, entram italianos e saem brasileiros.
Ao fim de 2 gerações está tudo a dançar o samba e a beber caipirinha e a falar brasileiro e não entende. O senhor não é alemão? Não, não. Meu avô que era. Já não. Então, o senhor o que é que gosta? Eu gosto de praia, de carnaval. Acabaram os alemães e acabaram os italianos. Ficou uma remanescência e nascem brasileiros. Isso é assimilação. Isso é assimilação. O resto é criar minorias enquistadas, guetos. E eu aí sigo a magnífica frase do presidente Vladimir Putin, que diz: a Rússia não precisa de minorias étnicas para nada. Ora, cá está uma frase boa e eloquente. Não precisamos de minorias étnicas para nada. Quem não quer ser russo pode-se ir embora. Bom, eu penso que o senhor tem razão. A minoria étnica é um problema, é uma bomba de relógio. Não querem ser portugueses, vão-se embora. É o que eu digo. Isso é do Chega. Não, não sou, mas não me importa votar no Chega. Enquanto eles não chegarem ao poder, voto neles com certeza. Bom, de maneira que a questão é esta. A questão é esta. É a questão, a coexistência tem 2 sinais. Coexistência com guetos ou a coexistência com separação ou a coexistência com assimilação. Infelizmente, os ingleses optam pelo sistema do apartheid, da separação. E por isso, dentro da Inglaterra, estão a formar no-go zones. Quem não sabe vai ver, está na internet, como na Suécia. O que é uma no-go zone? É uma zona onde a polícia já não entra e que se rege através da lei islâmica, portanto, da jihad. É curioso. Pleno século XXI. Vai acabar bem? Não, só pode acabar mal, bem evidente. Bom, a lei tem que ser geral, tem que ser igual para todos, e quem não quiser cumprir a lei, pura e simplesmente põe-se daqui a andar ou põe-se a andar para outro sítio e vai subverter a mãezinha deles, mas não as pátrias que lhes dão abrigo. Portanto, enfim, mas isso é o mal do nosso tempo, um dos males do nosso tempo. Pronto.